É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu separei, eu posso ler aqui? Claro. Que eu acho que ele, até para responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros, olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. Que para que a situação de Jó não seja uma condição eterna de sofrimento, uma injustiça teve que ser cometida. Sabe qual? Não foi injustiça contra Jó. O paradoxo da salvação é que para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu o fruto proibido, não foi ele que blasfemou contra o Pai, não foi ele que matou 6 milhões de judeus no Holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, não foi Cristo que torturou ninguém, mas ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus machucados é que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha que Deus estava mostrando para ele, alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa o texto falando o seguinte: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando isso. Filhos, enquanto o mal perdurar nesse mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? É porque Deus não dá jeitinhos. Você está entendendo? Deus não dá jeitinhos. Deus segue conforme os protocolos. Ele não dá jeitinhos. Eu falei aqui que o único que vai sair por toda a eternidade sequelado pelo mal é Deus. Lembra que eu falei que quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o mundo caiu numa situação que merecíamos a morte eterna? Somente alguém como Deus poderia pagar essa morte por nós. E quem fez isso? Cristo na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, nasceu de Maria, virgem, depois foi morto na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que quando Cristo volta para o céu, ele volta no mesmo corpo que ele tinha na terra. Glorificado é verdade, porém o mesmo corpo. Tanto é que depois de ressuscitado, o Tomé vê as marcas das feridas ainda. O Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus está degolado ainda no trono. Fala, corpo me fizeste, nós vamos subir, a Bíblia fala, para atingir a estatura de Cristo. Aí eu pergunto, mas vem cá, Rodrigo, peraí. Se Deus é um imortal, como pode um Deus imortal sinceramente morrer? Para que não foi apenas um teatro. Como pode um Deus que vê ficar cego? Simples. Ele não perde a capacidade de enxergar, mas ele pode voluntariamente fechar os olhos. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas nesse momento aqui eu não estou vendo nenhum de vocês. Cristo, voluntariamente, aceitou um corpo humano que foi morto, ressuscitado, e ele passará a eternidade nesse corpo humano, por amor de nós, voluntariamente. Ele não perdeu a divindade dele. Então, quando Jó falou num determinado momento do livro assim, ele não é como nós, mortal como nós. Ele não entende o que eu estou passando. É como se Deus falasse assim, Jó, você que não entende o que está falando, eu o encarnarei. E eu vou entender a dor como você está experimentando.
Aí Jó entendeu isso de uma forma profética, porque Cristo não havia vindo ainda, onde ele falou aquela frase: agora os meus olhos te enxergam. Porque antes Deus era grandioso demais para a mente de Jó. Mas quando ele anteviu pela fé que Cristo seria o verbo encarnado, que sujaria os seus pés na poeira do Oriente Médio, que comeria na casa de Marta, que choraria no túmulo de Lázaro, que receberia um tapa na cara de um soldado do templo, que teria as suas mãos e os seus pés perfurados, e que terminaria gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Jó entendeu, pela fé, que de alguma maneira no futuro dele, passado nosso, Deus se tornaria humano. Agora ele fala: Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me arrependo até o pó. Então, o que nós precisamos entender do livro de Jó, primeira lição: nesse mundo não haverá justiça. Mas a boa notícia é que essa condição de não justiça do mundo não será eterna. Haverá um prazo de validade, porque quando Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, tudo se fizer novo, nós não vamos mais precisar ter um podcast como esse, porque não haverá mais dor. Nós vamos fechar os olhos para orar? Não, nós vamos abrir os olhos para orar, porque falaremos face a face com Cristo. E o mais lindo disso, tudo que eu tenho de dor na minha vida é passageiro. E tudo que eu tenho de alegria é apenas degustação. O jantar ainda não foi servido. Agora, para que essa justiça que está prometida venha, uma grande injustiça teve que ser feita. Não contra Jó, não contra mim, não contra vocês, mas contra o próprio Filho de Deus. Porque ele morreu inocente na cruz do Calvário, levando os pecados dos quais ele não tinha participação. Essa é a lição do livro de Jó. E eu termino dizendo que, curiosamente, uma das possíveis, não digo com certeza absoluta, que é um mistério o nome Jó, Iob, mas uma das possíveis traduções do nome Jó é: onde está o meu pai? Vem do ugarítico. Iob, onde está o meu pai? E uma das últimas coisas que Cristo falou na cruz do Calvário é: Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não teve a resposta, não teve justiça. Mas mesmo no silêncio do Pai, ele falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como Cristo pôde ter uma fé tão inabalável? A receita é a mesma que nós podemos ter: comunhão com o Pai. Essa comunhão, cada um tem um jeito de desenvolvê-la. Alguns oram 3 vezes por dia, outros oram 2, alguns jejuam 1 vez por semana, outros jejuam menos, outros não jejuam. Contato com a palavra, amor ao semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. E nessa hora, eu garanto para vocês, vai vir uma força tão grande, que é a força que trouxe o Tiago até aqui, que trouxe vocês, eu não sei como é que está a caminhada de fé de vocês, que trouxe a milhares de pessoas que estão ouvindo esse podcast, que trouxe a mim da minha depressão para falar isso para vocês. De tal maneira, é tão maravilhoso isso, que vocês podem me perguntar 10 vezes: como é o processo? Eu vou falar: não sei. É como descrever um prato gostoso que você acabou de comer. Vamos supor que você foi agora lá para a França, experimentou num restaurante Michelin, um prato maravilhoso que você nunca sentiu um sabor daquele. E você chega aqui agora e vai tentar explicar no ar o gosto da comida que você experimentou naquele restaurante Michelin. Você pode usar toda a didática que você quiser, toda a comparação, não tem jeito de explicar o gosto, a textura, a experiência. Mas você pode fazer uma coisa: convidar a quem puder passar naquele restaurante e experimentar aquele prato. Com uma única diferença na minha analogia: o Michelin de Deus é gratuito, todo mundo pode participar dele.